Atenção! Este é um aviso do canal Psicologia Hacking. Este conteúdo é estritamente educacional. As ferramentas e técnicas demonstradas são apresentadas para fins de conscientização e segurança cibernética. O canal Psicologia Hacking não se responsabiliza por qualquer uso indevido das ferramentas utilizadas no vídeo. Bem-vindos ao canal Psicologia Hacking. Quanto tempo, gente? Estava aí sem meu notebook tinha estragado, acabou queimando a placa-mãe, mas estou de volta. Aproveitei também para tirar esse tempo para estudar, terminar a faculdade. Agora vou estar postando vídeo aí toda semana para vocês. E eu estou trazendo um vídeo aqui que vai, assim, abrir a mente de vocês para muitas coisas, tá? A ideia do canal aqui é explicar coisas complexas de uma forma simples, didática e sem enrolação, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui como que funciona um ataque cibernético, tá certo? Como que a rede se comunica, né? Como que funciona uma rede em si? Muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas acabam ficando com medo de estudar segurança, né? E ir para a área de cibersegurança, porque é preciso entender um pouco sobre redes, e isso aí é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, e eu vou tentar desmistificar isso hoje para vocês, tá certo? Vou explicar o que seria um hiperpúblico, hiperprivado, CGNAT, como que um cybercriminoso consegue invadir um dispositivo diretamente, como que você pode se proteger, enfim. Fiz aqui, né, um mapa mental já desde a internet, passando da provedora, chegando na casa aí da vítima, o hacker em si. Enfim, nós vamos conversar aqui hoje sobre estes pontos aí, beleza? Se você gosta desse conteúdo, já peço para que você possa deixar o like, porque você não vai ver uma explicação dessa, um mapa mental desse, uma ideia dessa tão simples assim aqui no YouTube. Então, gente, um conteúdo deste aqui é pago na internet e você está vendo gratuitamente, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. A minha forma de explicar aqui é bem didática, bem leiga mesmo, para que pessoas leigas possam compreender assuntos complexos, principalmente sobre segurança, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas. Antes de mais nada, eu estou aqui numa máquina virtual. Isso aqui é o WaveNG. É um laboratório, tá? Isso aqui é um laboratório que a gente pode criar e simular redes aqui, tá certo? Bem, infelizmente o WaveNG está com alguns bugs, então infelizmente eu não vou estar conseguindo acessar de verdade esses roteadores aqui e mostrar para vocês na prática, mas vou utilizar como mapa mental. Mais pra frente eu vou tentar estar vendo o que está acontecendo, né? Melhorar esse WaveNG aqui, beleza? Mas vamos lá. Seguinte, gente, a pergunta que não quer calar: como que um cybercriminoso consegue invadir um dispositivo? Como? E o que seria a rede em si? Por que você precisa entender sobre redes? Muito simples. Primeiro ponto, tá? Você precisa compreender redes, porque redes nada mais nada menos é a comunicação entre dispositivos, ok? E aí, basicamente, bem óbvio, né? Bem óbvio isso. Basicamente, muitas pessoas, quando vai estudar redes, acabam se deparando com isso aqui, ó, número IP. O que seria um número IP? O que seria um número IP, gente? Vamos lá. E outra coisa, eu já vi muitas pessoas, até mesmo outros criadores de conteúdos aí em relação à segurança, que acaba deixando o número IP deles aparecerem, né? Será que isso é um perigo? Será que se o cybercriminoso souber o número IP do dispositivo da pessoa, será que ele consegue invadir? Será que ele consegue fazer alguma coisa diretamente? Bem, vamos entender isso com calma. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, o fluxo, tá beleza? Então nós temos uma provedora de internet aqui, X, ok? Essa provedora de internet está mandando internet lá para a casa da Ana Clara. Essa aqui é a casa da Ana Clara, beleza? A Ana Clara está no Rio de Janeiro, gente. Olha só, a Ana Clara está no Rio de Janeiro. Nós temos lá um roteador aqui com o número IP, que já vou explicar que número IP é esse, beleza? E aí o que acontece? A internet está vindo do roteador da provedora. Claro que aqui é só uma ilustração, claro que existe muito mais coisas acontecendo aqui na parte da provedora, mas eu vou focar na parte da Ana Clara, a vítima aqui em si, e o que está acontecendo na casa dela, beleza? Então ela tem um roteador aqui na casa dela, e esse roteador está disponibilizando internet via Wi-Fi para os dispositivos da casa dela. Então esse roteador que está disponibilizando internet para a Smart TV dela, o celular dela e o computador dela, beleza? Do outro lado nós temos a provedora do cybercriminoso, o hacker do mal, né? E o hacker do mal, ele mora em São Paulo, ele não mora no Rio de Janeiro, beleza? Mesmo fluxo aqui, só que o hacker do mal ele só tem um computador. E aí a pergunta é, será que este cara aqui, com este computador, ele consegue invadir diretamente
esse celular, mesmo ele estando em São Paulo? Será? Bem, para que a gente possa responder essa pergunta, nós precisamos entender o que é IP. O que seria um IP público? O que seria um IP privado? O que seria um CGNAT? Já ouviu falar sobre isso? Bem, vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou abrir aqui um outro laboratório bem rapidinho. Eu acho que eu tenho uma explicação aqui para mostrar para vocês, beleza? Bem, olha só isso daqui, gente. O IP público, tá? Vou passar uma definição bem rápida para que vocês possam compreender, para a gente voltar lá para o nosso laboratório, para que vocês possam entender de uma forma melhor, beleza? O que seria um IP, gente? Antes de mais nada, antes de entender o que seria um IP público e um IP privado, beleza? Vamos lá. Gente, um número IP é como se fosse um CPF do dispositivo, é um CPF da máquina, é como se fosse, por exemplo, você tem seu nome e você tem o seu número IP. A máquina não tem nome, ela só tem uma numeração, ela só tem o CPF. E nós, seres humanos, nós se comunicamos com outras pessoas através da linguagem, né? Através do nosso idioma X. Né? Então, você consegue se comunicar com uma outra pessoa, por exemplo, você que fala português, beleza? Você vai se comunicar com uma pessoa que fala inglês, mas você precisa saber o idioma dela, beleza? Mas você consegue se comunicar fluentemente com uma outra pessoa que também fala a mesma língua que você. Agora, no mundo da tecnologia, como que os dispositivos eles se comunicam? Eles se comunicam através de um negócio chamado protocolos, beleza? Eu não vou entrar agora em conceitos aqui, beleza? Eu só quero que vocês entendam isso, que existe essa comunicação, tá? Pensa que essas numerações aqui é o CPF das máquinas e as máquinas se comunicam através de protocolos, beleza? Bem, vamos lá então. Sabendo disso, que tudo isso daqui é CPFs, vamos entender uma coisinha. Existem dois tipos de número IPs, tá certo? IP público e IPs privados. Vamos lá. IPs públicos seria o IP roteado pela internet, roteável pela internet, ou seja, qualquer dispositivo conectado à internet pode enviar pacotes diretamente para ele. Ele pode se comunicar diretamente, a menos que um firewall bloqueie o acesso. Vou explicar também isso mais no final do vídeo. Qual que é a função do firewall, IDS, PS, os antivírus, enfim, como que a gente pode estar melhorando a segurança da nossa rede e impedindo alguns tipos de ataque, beleza? Isso vai ser mais pro final do vídeo, mas vamos entender aqui a construção do raciocínio. Vamos lá. Tome muito cuidado com o IP público, tá? Beleza? Por quê? Essa numeração aqui, ela é disponível para qualquer pessoa. Então aqui é um número fictício, tá? É um número que eu até criei aqui com inteligência artificial para ilustrar para vocês, beleza? Aqui são IPs privados, ok? O que seriam IPs privados? Não roteados na internet. São usados dentro das redes locais LAN. Eu vou explicar o que seria uma rede LAN lá no laboratório, beleza? Eles não são acessíveis diretamente pela internet, tá? Beleza? Então, preste bem atenção nas faixas de número IPs. As faixas 187, 45, 200 são faixas de números IP públicos, beleza? Agora as faixas 10, 172, 192, 100, enfim, são faixas de número IPs privados. Lembrando que o 100 aqui é um CGNAT, vou explicar para vocês também um exemplo só de CGNAT para que vocês possam compreender, beleza? Sabendo disso, vamos voltar lá para o nosso outro laboratório, beleza? Bem, sabendo disso, deixa eu só ampliar aqui de novo para que vocês possam ter uma melhor visualização. Sabendo disso, só lembrando, tá, gente, a numeração aqui são tudo fictício, tá? Eu só criei aqui para que vocês possam entender basicamente aí o que seria, né, o número IPs em si. Mas vamos lá. O que nós precisamos tomar cuidado aqui? Precisamos tomar cuidado com os números IPs públicos, mas também precisamos tomar cuidado com o número IP privado. Mas vamos lá. Ok. Vamos entender uma coisinha. Será que esse cybercriminoso aqui, que mora em São Paulo, com este computador, ele consegue invadir diretamente esse celular aqui? E a resposta é não. Não diretamente e depende. Digamos que a Ana Clara, ela está fazendo aí uma live e o número IP dela
acabou sendo vazado nessa live. E aí, esse cybercriminoso aqui, ele estava na live dela no Instagram e acabou vendo o número IP do celular dela. Será que ele, no computador dele, morando em São Paulo, consegue invadir o celular dela só sabendo o número IP dela, sendo que ela mora no Rio de Janeiro? E a resposta direta é não, gente. Lembra que eu mostrei agora mesmo que essa faixa de número IP aqui, 192, 168, alguma coisa, é uma faixa de IP privada? Sendo privado, essa faixa de número IP aqui não consegue ser roteada na internet, tá? É uma faixa de IP utilizada apenas localmente, então ela é utilizada apenas para ser utilizada dentro da sua casa, ok? Agora, se esse cybercriminoso mudasse para sei lá, para uma casa ao lado da Ana Clara, se ele saísse lá de São Paulo e fosse passar umas férias do lado da Ana Clara, e ele, por incrível que pareça, sei lá, ou por engenharia social, né, ele conseguisse a senha Wi-Fi da Ana Clara, aí sim, gente, aí o negócio fica mais complicado. Por quê? Porque ele só consegue comunicar direto com o dispositivo dele se ele estiver dentro da rede da Ana Clara, tá beleza? E para isso ele precisa estar dentro da rede dela. A menos, aí nós vamos conversar sobre o VPN também. Tem dois tipos de VPNs, muitas pessoas confundem os tipos de VPNs, tá? Não vai ser o foco desse vídeo hoje, tá beleza? Mas não vai ser o foco do vídeo hoje, beleza? Mas eu vou explicar também essa questão de VPN aí, onde você consegue acessar uma rede mesmo estando em uma outra rede, beleza? Mas isso também, assim, se referindo a um ataque, não acontece de forma prática, tá? Um atacante ele não vai atacar você através de uma VPN, tá? Não é assim que ele faz esse ataque. Eu vou explicar para vocês como que funciona na maioria das vezes, como que ele consegue, mesmo estando em outro lugar, invadir diretamente os dispositivos. Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Em teoria, em tese, só apenas ele sabendo esse número IP aqui, mas morando em São Paulo, ele não consegue acessar diretamente porque esses dois não se comunicam. São números IP diferentes, eles estão em outras cidades e esses são números IP privados. Então, só serve para dentro de casa. Ele não consegue acessar fora da casa dele, beleza? Então, gente, quando vocês verem aí na internet números IPs 192, alguma coisa aparecendo, seja na máquina virtual, seja numa máquina virtual, já vi muitas pessoas aí, criadores de conteúdo, né, que as pessoas ficam lá comentando, nossa, você vazou seu número IP. Não, gente, não. Ele não vazou o número IP dele e as pessoas não conseguem, de fato, aí, realizar um ataque direto sem estar dentro da rede dele, beleza? Então, deu para entender? Esse cara só consegue invadir, ele só consegue pingar, vamos dizer assim, né? Ele só consegue comunicar. Invadir ainda não, vamos só conversar em termos de comunicação. A invasão nós vamos começar a conversar daqui a pouco. Esse dispositivo só consegue conversar com esse daqui se eles estiverem na mesma rede, ou seja, se ele estiver dentro da rede da Ana Clara, seja na casa dela ou, sei lá, perto da casa dela, beleza? Ok. Beleza, esse é o primeiro ponto. Mas, vamos lá. Digamos que a Ana Clara estava fazendo lá a live dela e esse hacker aqui, ele estava ao lado da casa dela, como eu estou explicando, e ela vazou esse número IP aqui. Ele consegue acesso? Ele consegue pingar? Se ele estiver dentro da rede dela, ele consegue pingar. Então sim, gente, vocês precisam tomar cuidado com o número IP, mesmo o número IP sendo privado, tá? Porque esse tipo de ataque só é possível acontecer dentro da mesma rede. Então, digamos que esse cybercriminoso aqui, ele está na vizinha da Ana Clara, mas só que ele sabe a senha do Wi-Fi dela. Ele pode muito bem monitorar o que a Ana Clara faz, o que ela acessa, né? Ele pode tentar capturar aí alguns pacotes, ele pode tentar capturar senhas, né? Claro que hoje em dia é bem mais complicado por causa da criptografia, mas pode acontecer, tá beleza? Dependendo do site que ela acessa, se for um site desprotegido, descriptografado, ele pode ver as informações ali, ele pode capturar essas informações. Então sim, ele pode tentar interceptar aí o tráfego de rede
estando na rede dela, beleza? Estando aí utilizando. Por isso que é muito importante, toma muito cuidado com redes Wi-Fi públicas, tá? Muita gente gosta aí de ficar mexendo no dispositivo, né, em redes abertas, principalmente de cafeteria. Toma cuidado, vocês não sabem quem está conectado naquela rede, né? Então fica aí um alerta para vocês, beleza? Então, deu para entender essa questão de hiperpúblico e hiperprivado? O hiperpúblico aqui é outro assunto. O hiperprivado, o cybercriminoso, ele precisaria estar dentro da rede dela para ter conexão direta com esse dispositivo. Agora, o hiperpúblico não. O hiperpúblico, ele consegue comunicação direta, tá certo? Ele consegue comunicação direta sem precisar estar na rede dela. Então, olha que perigo aqui. O roteador dela é um roteador com hiperpúblico. Se ela vaza esse número IP aqui, e esse cybercriminoso ele descobre esse número IP aqui, esse cybercriminoso consegue comunicar diretamente. Eles estão em São Paulo e ela estando em Rio de Janeiro, ele consegue comunicar diretamente, porque esse número IP aqui é um IP público. Então, é um IP roteado na internet, beleza? Então, essa é a diferença, tá? Tome bastante cuidado com os hiperpúblicos aí dos dispositivos de vocês, tá beleza? Principalmente a questão do roteador, tá? Geralmente vai ser roteador, beleza? Agora, o celular, o Smart TV, o computador de vocês, tem que tomar cuidado com as pessoas que estão conectadas na casa de vocês, tá? Agora, por via das dúvidas, sempre utilizem aí as medidas de segurança que eu vou estar passando aqui no final do vídeo, beleza? Sempre utilize as medidas de segurança para que vocês possam se proteger, beleza? Gente, deu para poder compreender até então? Aí você me pergunta, ok, eu entendi que para este cara aqui se comunicar diretamente com esse celular aqui, ele precisa estar na mesma rede que ela. Ele não consegue, estando em São Paulo, conexão direta com o celular dela, ela morando no Rio de Janeiro. Ele precisaria mudar para Rio de Janeiro, ele precisaria viajar para Rio de Janeiro e estar na mesma rede que ela, ou na rede vizinha, né? E conseguir o acesso ao Wi-Fi dela. Beleza? Para que aí sim ele pudesse se comunicar diretamente com o celular dela. Ok, eu entendi essa parte. Entendi também que, diferente do hiperprivado, o hiperpúblico, ele não precisa estar na mesma cidade que ela. Ele consegue acesso direto, ele consegue se comunicar diretamente se ele souber o hiperpúblico dela. Ok? Essas duas partes, então, bem tranquilo, né? Agora vamos entender uma coisa. Talvez você já deve ter visto o seguinte. Tá, ok, você está me falando que ele não consegue acessar da casa dele diretamente o dispositivo dela. Mas como é que você me explica então os spyers, né? Porque geralmente esses caras, né, esses cybercriminosos, eles conseguem acesso ao dispositivo da pessoa à distância. Eles não fazem isso na mesma rede. Como que isso é possível? Se você está falando que este cara aqui não consegue acesso direto ao dispositivo dela sem estar na mesma rede que ela. Como que isso é possível, então? Vamos lá. Gente, vamos entender uma coisa. Aqui começa agora, então, o pensamento, né, do cybercriminoso e como que vocês podem se proteger e tomar cuidado. Tá certo, é verdade. Esse cybercriminoso aqui, ele não consegue invadir esse celular estando em São Paulo. Ok? Mas se este cara aqui utilizar de engenharia social, utilizar de manipulação mental, digamos que esse cara aqui, ele vai lá e cria um software malicioso, um cavalo de Troia. O que o cavalo de Troia faz? Basicamente, ele vai simular, tá, um aplicativo, um jogo verídico, para que a vítima possa cair numa enrascada, tá? Vou explicar de uma forma que vocês vão compreender. Imagina que esse cybercriminoso aqui, ele vai lá e cria um cavalo de Troia. Ele sabe, ele quer invadir o celular da Ana Clara, ele quer abrir a câmera dela, tá? E tirar uma foto da Ana Clara. Olha só que loucura, né? E já vou dizer como você pode se proteger, porque só precisa falar que eu estou dando ideia errada aqui, beleza? Vou falar como você pode se proteger disso daí, beleza? Vamos lá, imagina que esse cybercriminoso aqui, ele quer tirar uma foto do celular da Ana Clara, sem ela saber. Como é que ele consegue fazer isso, mesmo estando longe? E como que ela pode se proteger? Presta bem atenção.
Digamos que esse cara aqui, ele conhece a Ana Clara. E ele sabe que a Ana Clara, ela ama muito jogar Free Fire, tá? No celular. Ela ama Free Fire. O que ele faz? Ele conhece a Ana Clara. Ele sabe que ela gosta de jogar Free Fire. E ele tem o que? O e-mail dela. Ou ele sabe os sites que ela acessa. O que ele faz? Ele vai lá, ele cria um jogo. Ele cria um jogo não, ele cria um arquivo malicioso, digamos assim, com a cara do Free Fire, da mesma forma ali do Free Fire. Ou ele realmente pode ali, de fato, tá? Ele realmente pode pegar o jogo do Free Fire e mudar esse jogo, tá? Ele pode fazer essa existem algumas ferramentas, não vou falar aqui no vídeo, claro, mas existem algumas ferramentas que você consegue modificar softwares legítimos e colocar lá dentro arquivos maliciosos, beleza? Aí você deve estar me perguntando, tá, mas ok, como que ele consegue acessar o dispositivo dela, mesmo não estando nessa rede? Vamos lá. Qual que é a função aqui do cavalo de Troia? O cavalo de Troia, a função dele aqui nesse cenário é basicamente abrir uma conexão direta, sem a necessidade dele estar na casa dela ou perto da casa dela para conseguir acesso a esse dispositivo. Então, um cavalo de Troia, ele consegue acesso legítimo ao dispositivo dela sem necessariamente estar na rede dela. Por quê? Porque a conexão parte de dentro. Então, quem dá conexão para ele é ela. A partir do momento que ela acaba instalando esse software malicioso. Então, olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Digamos que esse cara aqui, ele criou então esse Free Fire aí. Ele pegou o Free Fire e conseguiu colocar dentro do Free Fire, tá? Digamos, né, que esse celular aqui é um Android e ele conseguiu criar uma APK aí do Free Fire e ele colocou dentro desse Free Fire um arquivo malicioso que abre uma conexão de reverso para ele. O que seria isso? Tá? Lembra? Vou explicar aqui para vocês. Os dispositivos eles se comunicam através de protocolos, tá? E esses protocolos eles precisam de um negócio que nós chamamos de portas para que possa haver o que? A troca de informação. Então pensa o seguinte: pensa num apartamento, tá? Um apartamento aí basicamente, quando uma pessoa ela quer visitar uma outra, digamos que tem duas pessoas que querem conversar, né? Ela quer ir na casa de uma outra pessoa, da amiga dela, para poder entregar uma carta ou falar alguma coisa. Então ela sai do apartamento dela, beleza? E digamos que o apartamento dela é um número 246. O apartamento dela não. Vamos lá, o prédio da casa dela, né? O prédio da casa dela naquela rua é 246. E o apartamento dela, a porta de dentro desse prédio é 47. Percebe que o apartamento ele tem um número que vai ser um número para todos os quartos, para todos os apartamentos dentro daquele prédio. É assim que funciona um apartamento. O apartamento ele tem um número específico que é identificado numa rua, né? E dentro desse apartamento você vai ter vários, aliás, dentro desse prédio você vai ter vários apartamentos, você vai ter várias casas ali dentro ali, beleza? É assim que funciona também na comunicação do dispositivo. Digamos que o número IP aqui, esse número IP aqui X, ele precisa se comunicar com esse daqui, mas ele precisa de uma porta, ele precisa de uma conexão, ele precisa de uma porta aberta para isso. Ok? Não sei se vocês entenderam aqui a comparação do apartamento, do prédio, enfim, tá? Mas basicamente é assim que funciona. Existe o prédio e dentro do prédio tem um apartamento, beleza? E esse apartamento tem a porta. Para que uma pessoa possa entregar uma mensagem, para que o carteiro possa entregar uma mensagem diretamente para você, ele precisa entrar dentro desse prédio, que é o número IP, e ir até o seu apartamento, que é o 47, e abrir a porta do seu apartamento. Tá certo? Então ele teve que entrar dentro do prédio e bater na porta do seu apartamento. Beleza? É assim que acontece também aqui em redes. Beleza? A comunicação aqui dos dispositivos.
E isso acontece por protocolo. Então ele precisa entrar nesse apartamento, nesse prédio aqui, e bater na porta aqui do serviço que está rodando aqui dentro, beleza? Para que ele possa entregar uma conexão, aliás, entregar um pacote, beleza? Bem, deu para entender até aqui? Qual que é a função então do cavalo de Troia? A função do cavalo de Troia é exatamente abrir uma porta direta, sem a necessidade dele ter que entrar aqui e bater na porta. Ele consegue uma conexão direta. Então ele vai lá e cria esse cavalo de Troia e manda por e-mail para a Ana Clara. A Ana Clara vai lá e acessa, nossa, recebi um e-mail do Free Fire, não sei mais o que. E aí ela vai lá e clica nesse arquivo APK do Free Fire. E aí ela percebe que é uma nova versão do Free Fire. Digamos que ela foi presenteada com uma nova versão do Free Fire. E aí ela, sem pensar duas vezes, ela vai lá e baixa essa nova versão do Free Fire. A partir do momento que ela baixa essa nova versão do Free Fire, que o cybercriminoso aqui, ó, eita, saiu aqui, que o cybercriminoso criou, a partir do momento que ela executa esse software malicioso, a partir do momento que ela abre esse Free Fire, esse arquivo malicioso também é executado. E aí que está o perigo. É aqui que mora o perigo. A partir do momento que esse software ele é executado, ele abre uma porta direto para... Ela abre uma porta direta para que o cybercriminoso consiga invadir o celular dela mesmo sem estar na mesma rede que ela. Então é assim que funciona, gente. A partir do momento que ele consegue abrir essa porta, que nós chamamos de backdoor, ele consegue entrar dentro do celular dela sem necessariamente estar na mesma rede que ela. Beleza? Então essa é uma das únicas formas que o cybercriminoso ele consegue invadir o dispositivo de uma pessoa, mesmo sem estar na mesma rede que ela. Beleza? E aí a questão do número IP aqui sendo público e privado é irrelevante para ele, porque ele só precisa de uma conexão direta. E ele consegue isso através aí de um arquivo malicioso, beleza? Então é assim que acontece. Ok, você me falou de um negócio chamado CGNAT, beleza? O que seria o CGNAT? Vou abrir aqui um outro laboratório para explicar isso para vocês. Vamos agora aqui para esse outro exemplo, beleza? Gente, o vídeo vai ficar grande um pouquinho, mas é isso, tá? Vou tentar explicar aqui tudo para vocês, para que vocês possam compreender, beleza? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo aqui para uma próxima edição, tá? Senão esse vídeo fica muito grande também, para não confundir a cabeça de vocês, beleza? Vou voltar para outro laboratório para ficar mais fácil, tá? Então, no exemplo que eu dei aqui, nesse exemplo aqui, ficou legal, gente? Vocês conseguiram compreender? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai conversando. Então, por enquanto, para que vocês possam compreender aí, tá? Compreender como que funciona, é isso que eu expliquei para vocês. É essa logística que acontece. A única forma desse cybercriminoso aqui invadir esse dispositivo é através de uma engenharia social, é através de um software malicioso, porque aí ele vai conseguir um shell reverso, né? Ele vai conseguir conexão reversa aqui, ele vai conseguir uma conexão direta ao dispositivo dela sem precisar aí estar dentro da rede dela, beleza? Como que ela se protege, tá beleza? Como eu vou dividir esse vídeo, eu vou falar aqui mais ou menos, mas o último vídeo dessa série, vão ser 3 vídeos, tá? O último vídeo dessa série aqui sobre redes, tá? Eu vou explicar de fato aí como que você pode estar se protegendo de forma geral, ok? Mas como que ela pode se proteger? Primeira coisa, tá? É importante que ao navegar na internet, digamos que o número IP do roteador dela é um número IP público, tá? Então, o cybercriminoso aqui, ele consegue saber basicamente qual que é o número IP dela. Mas se ela estiver utilizando aí no dispositivo dela, se ela tiver um firewall aqui, tá? Se ela tiver um firewall aqui monitorando, tá, no roteador dela, ou monitorando os dispositivos, o que o firewall faz? O firewall vai bloquear alguns acessos.
tá? Então ela consegue bloquear e desbloquear alguns acessos. Então, alguns pacotes ela acaba não recebendo. Isso aí pode facilitar, né, até mesmo e a questão da segurança. Então, por exemplo, se esse camarada aqui tentar realizar um ataque diretamente a esse roteador aqui, por causa do número público dela, se ela tiver aqui um firewall, esse firewall pode bloquear esse acesso, beleza? Então, essa é uma da dica de segurança para que você possa ter, caso você tenha um roteador com IP público, beleza? A outra dica também é ter antivírus, gente. Imagina só, né? Esse camarada aqui, ele sabe que é muito mais complicado, é muito mais trabalhoso ele tentar acessar esse dispositivo aqui, fazendo toda essa logística. Ele tem que mudar para o Rio de Janeiro, estar na mesma rede que ela, né? Ou descobrir o número do roteador dela, tentar explorar alguma falha, para que aí sim ele possa tentar ver o que ele pode fazer, né? Até mesmo para poder conseguir realizar algum ataque aqui dentro, né? Então é muito mais complicado, muito mais demorado. Então realmente é um pouco mais chato para esse cara aqui. Então é muito mais fácil ele tentar um ataque direto através de abrindo uma conexão reversa aqui. Então é muito importante que ela tenha o quê? Que ela tenha um antivírus aqui também no celular dela. Porque a partir do momento que ela clicar ou tentar instalar qualquer software no celular dela, esse antivírus vai pegar. Então, olha só que legal, né? Por isso que eu falo, gente, são medidas de segurança simples que fazem total diferença. Agora aí na sua casa, você utiliza firewall? Você utiliza antivírus? Porque você está percebendo, né? A gravidade disso. E outra coisa, a privacidade também, né? Eu falei dos tipos de VPNs aí que eu vou falar mais pra frente, mas você tem um VPN também camuflando isso aqui na internet, é legal. Porque imagina só, imagina que esse cybercriminoso aqui, ele consegue de fato vir e, sei lá, ele faz uma viagem e consegue o acesso aí à senha do Wi-Fi da casa da Ana Clara, lá aqui no Rio de Janeiro. Digamos que ele vai para casa da vizinha aí da Ana Clara, ele consegue a senha dela. E aí ele consegue começar a monitorar esse dispositivo aqui. Se ele estiver nessa rede, ele vai saber que 192.168.0.100 é o celular dela, beleza? Que 192.168.0.102 é a Smart TV dela, que 192.168.0.101 é o computador dela. Então, ele vai saber se ele estiver na mesma rede que ela. Agora, se ela estiver utilizando aqui uma VPN, ela vai estar camuflando essa numeração aqui. Então, ele não vai saber de fato, mesmo estando dentro da rede dela, a numeração real. E muito menos, dependendo do tráfego aqui, dos pacotes que vão estar sendo trocados, ele vai conseguir acesso porque é criptografado. Então também é mais uma camada de segurança, tá certo? Gente, é isso. Aí olha só, a questão aqui da logística, tá? Só para poder explicar aqui para vocês. O roteador geralmente eles têm aqui 2 números IPs, beleza? Vou explicar no próximo vídeo o que seria o CGNAT, mas aqui ó, bem simples aqui sobre IP público e IP privado. Como que acontece a comunicação? Esse celular aqui, se ele quer acessar alguma coisa na internet ou algum serviço da provedora em si, como que funciona? Esse 192.168.0.100 ele vai mandar o pacote para cá, para o roteador, e quem vai pegar é o gateway 192.168.0.1, geralmente é assim, tá? E ele vai converter essa informação, esse pacote para 192. Porque, olha só, se vocês pegarem o roteador de vocês vão ver que tem o LAN e o WAN. A LAN é a rede local, então é essa numeração aqui. Então ela pega a Smart TV, o computador, o celular, tudo vai mandar o pacote para LAN. Vai mandar o pacote para esse número aqui, e esse número aqui vai ser o responsável por fazer ele vai converter esse pacote, essa numeração, para essa numeração aqui, porque essa numeração aqui é pública. Então é essa numeração que vai sair para a internet e não essa, beleza? Existe uma conversão aqui, beleza? No roteador de vocês. Então é assim que acontece, tá? Então eles mandam um pacote para esse 192.168.0.1, ele recebe, ele converte isso para 187, que é um IP público, e esse 187 vai para o IP da provedor e assim por diante, tá? Então isso aqui é redes.
tráfico, tá? Então, não tem nada de dificuldades aqui, beleza? Quando você começa a estudar cibersegurança, começa a estudar segurança, e você começa a ver aqueles termos lá, tal, bem complicados, eu vou explicar aqui também sobre máscara de rede, como calcular e tudo. Mas, gente, falando de forma bem simples, o que vocês precisam se atentar, de fato, é isso daqui que eu estou explicando para vocês. É a comunicação dos dispositivos. O que é um número IP privado, o que é um número IP público, qual é a forma que vocês podem estar se protegendo, como que um ataque acontece. É isso que vocês precisam levar para a vida de vocês. É isso que vocês precisam levar para o dia a dia de vocês. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu ia fazer tudo num vídeo só, mas eu estou vendo que está ficando muito grande, então eu vou ver aí. Deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Se perceber que vocês estão gostando do conteúdo, eu vou trazer mais. E aí, no próximo vídeo eu vou falar sobre o CGNAT. E no próximo vídeo eu vou trazer aí, explicando sobre o IDS, PS, CIEM. Aí eu já vou falar um pouco mais sobre Blue Team mesmo, aí a introdução mesmo para nossa playlist de Blue Team. E vou explicar aí como que a gente pode fazer uma segurança mais parruda na rede em si. Aí focando mesmo aí mais na parte empresarial. E por que não na sua casa também, né? Se você quer implementar mais segurança, é sempre bom, segurança nunca é demais, beleza? Aí eu vou estar trazendo também um vídeo explicando somente isso, beleza? Forte abraço e até a próxima.